Olá, amigo e amiga, boa noite, que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês, é uma alegria poder falar com vocês. Hoje nós estamos aqui na segunda noite da série, A Glória de Deus. Espero que de uma maneira especial, Deus venha cada dia revelar a sua glória na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o propósito da sua glória. Tá? Nós estamos aí na série, o primeiro assunto foi a história da sua glória. Hoje nós vamos falar o propósito da sua glória. E no próximo domingo, o que profana a sua glória. Então não perca, estamos aí todos os domingos com muito carinho, fazendo essa transmissão para chegar até você. Ó, Deus abençoe, e esse assunto da glória de Deus promete, tá? E todos os domingos nós vamos estar falando sobre um assunto. E breve, no próximo domingo já vou anunciar o nome da nossa próxima série e espero que você seja abençoado também. Mas antes, eu quero aqui dar um alô para algumas pessoas, Temos aí a Yasmin. Yasmin, Deus abençoe você. Eu sei que você teve um bebezinho, está aí, está recém-nascido. Que Deus abençoe você. Você cuide dessa criança, que a bênção de Deus recaia sobre você e sobre esse bebê e sobre a sua família, tá? Nós temos também a Janaína Camargo. Janaína, Deus abençoe você ricamente. E a Janaína, ela pede o seguinte, ela faz uma oração de agradecimento pelo retorno ao Evangelho. Que legal, Janaína, Deus abençoe. Eu estou à sua disposição, tá bom? Estamos aí orando e que Deus continue a abençoar a sua vida. A gente está à disposição, se você mora aqui perto, por aqui, e estamos aí para ajudar você nessa consolidação do Evangelho, tá? Temos também a Márcia Veron. Márcia, Deus abençoe ricamente você, tá? A gente se falou um dia por telefone, eu sei que você está pedindo para o seu filho, Júlio. Deus abençoe Júlio, a neta Beatriz e a nora Angelina. Olha, Deus abençoe a sua família, que a graça de Deus abençoe você, viu, Márcia? Temos também a Sônia Regina, ela pede por seu irmão e por sua irmã, o seu irmão José, a sua irmã Cidinha, filhos e netos. Deus abençoe você ricamente, Sônia. Olha, e que legal, a gente tem visto você lá na classe bíblica toda terça-feira. Muito bem, a Sônia. Temos também a Flaviane. Flaviane, Deus abençoe ricamente você, tá bom? Você esteve conosco na terça-feira, lá na sala do Zoom, do estudo bíblico, mas acho que deve ter acontecido algum problema, na sua internet. Mas, terça-feira, depois da manhã, estaremos novamente na sala do Zoom. E você que tem estado aí no nosso grupo de WhatsApp, acompanhado essas transmissões, por favor, a gente está mandando os links lá do Zoom, baixe o aplicativo Zoom, entre lá na sala, participe conosco, será muito bom, estamos aprendendo mais ainda da palavra, A gente está tendo, o Júnior lá de Santa Rita do Passa Quatro Meses, está bem participativo, Júnior? Um grande abraço para você, Nelson Júnior, obrigado mesmo por sua participação. Enfim, e todos aqueles que estão participando, entrando na sala, comentando e aprendendo mais. Então, neste momento, nós vamos ouvir uma música e, na sequência, a gente volta para fazer uma oração por essas pessoas, os nossos amigos, por você e para a gente ir para a Palavra de Deus. Vamos ouvir essa música. A Deus seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr. Com o nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória. Feliz é aquele que encontra razão e motivo para cantar um canto de alegria ao Pai pelas bênçãos recebidas. A Deus seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr. Com o nosso coração
e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória. O amor tão puro e verdadeiro nos vem sem medida por Jesus, que já nos deu a vida e a fé, que nos leva nele confiar. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória e todo louvor. Do princípio desse dia, do princípio desse dia, até o sol se pôr, com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória e todo louvor. Do princípio desse dia até o sol se pôr, com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Que maravilha, né? Que música bonita. Espero que essa música tenha falado aí ao seu coração, que você seja amplamente abençoado, abençoada, sua família. Olha, temos orado por você, queremos ver você bem, feliz, na presença de Deus, os propósitos do Senhor na sua vida, tá legal? Então neste momento nós vamos orar para que a bênção de Deus recaia sobre todos nós. Senhor Deus, obrigado por tudo. Que de uma maneira especial o Senhor venha transformar a vida de cada um de nós. Neste momento eu peço em prol da Yasmin e seu filho. Senhor, abençoe esta mãe e esta criança e tantas outras mães espalhadas por este Brasil e pelo mundo. Cuide das crianças, ó Deus, proteja todos. Esteja também, meu Deus, com a Janaína Camargo. Ela está muito feliz porque as mensagens tocaram o seu coração e ela quer estar aos braços de Jesus. Abençoe, meu Deus, a decisão da Janaína. Esteja também, Senhor Deus, com a Márcia Verona. Ela pede para o seu filho Júlio, a sua netinha Beatriz e a sua nora Angelina. Deus, de uma maneira especial, abençoe esta família. A Sônia Regina, Deus, abençoe a ela, o José, a Cidinha, os filhos e netos. Pai, por favor. Também esteja com a Flaviane, Senhor, cuidando da Flaviane, abençoando a ela, a sua família. Senhor Deus, esteja com todos os nossos amigos que estão nos grupos de WhatsApp, todos os nossos amigos que estão neste momento assistindo ao vivo esta programação e aqueles que porventura vieram assistir depois. Senhor, abençoe cada um. Aos amigos que moram em Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado, Porto Ferreira, Pirassununga e todos os demais espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Neste momento eu peço a bênção sobre o texto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero que você agora abra a Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? E eu gostaria agora de ler esse texto poderoso para a nossa vida neste momento. Bom, verso 2, né? Capítulo 22, versículo 12, perdão. 22, 12, diz assim, ó. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O momento era muito decisivo para Abraão. Pare para pensar, que situação. Se coloque você no lugar de Abraão. Você que porventura tenha um filho único. E de repente Deus te desafia a fazer o que Abraão foi desafiado. Abraão foi desafiado a adorar a Deus sacrificando o seu filho. Olha que coisa tremenda. Isso aqui implicou em um ato de adoração. Abraão era tão temente a Deus que ele decidiu fazer a vontade de Deus,
mesmo que o coração dele estivesse partido, porque ele pegou, levou o menino, preparou ali a lenha e foi lá para longe da mãe, porque a mãe poderia interferir naquela situação, e ele agora foi. Abraão era um homem temente a Deus. Sabe, Deus ordenou a Abraão sacrificar o garoto como um ato de adoração. Era um teste para ver como Abraão e sua família se sairiam. Sabe, muitas vezes vem aquele teste para mim e para você. E se de repente eu estou falando para você que está aí, triste, né, desesperado, passando uma tribulação, um momento muito difícil, eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, não desista. Glorifique o nome de Deus. Deus merece toda a honra e toda a glória. Deus é maravilhoso, Deus ele é poderoso. E nós precisamos exaltar a sua glória, exaltar o seu poderoso nome. Abraão, mesmo talvez sem compreender muito, ele foi pela fé, ele acreditou. E o título da mensagem hoje, nesta noite, é o propósito da sua glória. Deus tinha um propósito para a vida de Abraão, assim como Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Nós precisamos compreender isso. E eu espero que você compreenda isso nestas noites que estamos aqui estudando sobre a glória de Deus. E aí, sabe, será que Deus, naquele contexto dali, do desafio, encontraria em Abraão a paixão, o zelo obediente e sacerdotal? Se a resposta fosse afirmativa por parte de Abraão, Deus encontraria nele o tipo de fé que ele desejava ver multiplicada entre as nações. Então, olha só como que é maravilhoso o propósito da glória de Deus. Deus queria ver a fé sendo multiplicada entre as nações. Será que aconteceu? Vamos lá. No momento em que Abraão iria cumprir a ordem, o ato da adoração, porque o ato da adoração ali era matar a criança, né? Fazer o sacrifício do menino. Olha que coisa de outro mundo, né? Só que aí sabe o que Deus faz? Deus diz assim, ó, para! Deus impediu Abraão de fazer aquilo, sabe por quê? Porque Abraão havia passado no teste. O coração de Deus também estava partido ali naquele momento. Ah, amigo, a gente vê tantas desgraças acontecerem no mundo, como que recentemente aconteceu no Rio de Janeiro, em que o padrasto assassinou ali o menino inocentemente, em que tempo atrás aí, um casal de mulheres, né, que vivem juntos nesse contexto de mundo, desse novo modelo de casamento, lá em Brasília, né, duas mulheres homossexuais, elas viviam juntas, e uma delas assassinou, em comum acordo, a mãe permitira, né, fazer uma atrocidade com o menino. Primeiro tirou a genitália do garoto, queria forçar o garoto a ser uma menina, e depois assassinou o menino. Eu quero dizer para você, que se de repente está assistindo nesta noite, que o mal, o pecado, ele afetou toda a humanidade, e não tem nenhum ser humano melhor do que outro. A gente vive hoje numa guerra de narrativas, em que as pessoas tentam desfazer do ser humano, do homem, do patriarca, da mulher, né, do ser humano hétero, do casal, da família, em detrimento dos vários tipos de comportamentos que existem. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Se não fosse Jesus Cristo para vir neste mundo manifestar a sua glória, todo ser humano estaria perdido para sempre. Então eu quero dizer uma coisa para você. Infelizmente, lá no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa horrível, assim como lá em Brasília aconteceu, e assim como acontece no mundo inteiro. E muitas vezes as pessoas fecham os olhos. Porém, Deus está de olho em todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo. O único que pode solucionar o problema do pecado é Deus. Se você é um pecador, uma pecadora, você precisa entregar a sua vida a Deus e aceitar o perdão de Deus para a sua vida. Naquele ato de Abraão, ali naquele momento, representava o ato de Deus
em enviar Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Aquilo tem uma simbologia muito grande. Tá? Deus poupou Abraão de fazer aquilo, mas Deus não poupou o seu filho para morrer por mim e por você. Uma pena que muitas pessoas não compreenderam ainda o sacrifício de Jesus pela humanidade. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que por causa desse ato Abraão foi abençoado, né? O verso 18 diz assim, Gênesis 22, 18 diz assim para nós: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nela aqui se refere à descendência de Abraão. Abraão reconheceu que Deus estava praticamente construindo uma nova família para ele. Ou seja, Abraão saiu do meio da sua parentela, lá da sua terra, e foi agora para uma terra estranha que Deus mandou ele ir. E Abraão foi, creu, ele creu na promessa de Deus, e isso foi imputado para a justiça. A justiça não é de Abraão, a justiça é de Deus, pela fé de Abraão. A justiça é de Deus, por sua fé, José, por sua fé, Maria, Joana, Benedita, Ana Paula, Sérgio, olha só que maravilha, por sua fé, creia como Abraão creu. Sabe, a bênção no mundo bíblico era uma herança especial para as futuras gerações. A bênção familiar, muitas vezes, se tornava o aspecto mais importante de uma herança. E aqui eu quero comentar com você algo. Não sei se vocês lembram de um episódio da Bíblia em que dois irmãos, Jacó e Esaú. Esaú era o mais velho. Esaú era caçador, né? Jacó, o nome Jacó quer dizer trapaceiro. E interessante que dentro daquela questão, Esaú, por ser o primogênito, ele não levava muito a sério essa questão. Mas Jacó tinha, apesar de todos os seus problemas, apesar de ter um nome que não tinha um significado muito bonito, mas Jacó tinha algo interessante, que ele tinha um temor a Deus. E quando o seu pai estava para morrer, Isaac estava ali para morrer, a Bíblia fala que ele pediu para que fosse feito um prato especial. E Jacó, ali ouviu a conversa, influenciado por sua mãe, foi à frente de Esaú. Jacó se colocou uns pelos de animais ali, umas coisas na pele. O seu pai já não enxergava tanto. E ao chegar ali, ele roubou a bênção do seu irmão. A Bíblia fala que Isaac colocou a mão na cabeça de Jacó e o abençoou. A bênção da família. E quando Esaú soube daquilo, Esaú quis matar o seu irmão. Enquanto hoje as pessoas querem matar por causa dos bens e matam, né? Ali estava Esaú querendo matar por causa da bênção, porque a bênção era muito importante. A bênção patriarcal, a bênção do pai, a bênção da mãe. E a gente vive numa sociedade hoje que despreza o pai, despreza a mãe. Querem desprezar os valores que a Bíblia, os princípios judaico-cristãos para a nossa vida. Eu, por exemplo, sou de uma terra simples, de um lugar extraordinário, em que nós pedimos a bênção a todas as pessoas, aos mais antigos, os meus avós nem se falam, era pedir a bênção, benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó, essa era a tradição, e há muito hoje ainda nisso. Eu costumo, quando ligo para minha mãe, a primeira coisa que eu falo é, benção mãe. Que legal, isso é bom receber. Deus te abençoe, meu filho. A bênção de Deus. É melhor você abençoar do que amaldiçoar. Mas as pessoas hoje estão buscando maldições ao invés de bênçãos. As pessoas estão buscando problemas ao invés de solução. As pessoas estão revoltadas com Deus. Elas não respeitam a glória de Deus. Você, meu amigo, precisa respeitar. E a glória de Deus, ela é manifestada de muitas maneiras. E você precisa respeitar isso. E aqui dentro do contexto da bênção, a gente pode olhar, por exemplo,
A bênção no mundo bíblico era uma herança especial para as futuras gerações. E quando a gente olha hoje para a igreja, dentro de um contexto especialmente do namoro cristão, jovens que muitas vezes têm vendido a sua bênção, à semelhança de Esaú, não valorizam a bênção de Deus. Às vezes cai na lorota do namorado ou da namorada, que não tem o princípio cristão, e às vezes ali se entregam e perde ali a pureza da sua vida, e muitas vezes perde a bênção do matrimônio. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Claro que Deus, Ele perdoa. Deus, se de repente estou falando para alguém que em algum momento do contexto cristão tenha de repente vacilado nesse sentido, eu quero dizer que a bênção de Deus é para você também. Deus, Ele perdoa os pecados. Mas você, de repente está namorando, você que é um jovem ou uma jovem, está aí no limiar, quem sabe de tomar a decisão de acreditar no que a mídia fala, do sexo, droga e rock and roll, né, de perder a virgindade. Amigo, por favor, se guarde, vá até o casamento, isso é bênção de Deus, tá? Não busque uma maldição, porque isso tira de você a paz, sabe? Busque a paz de Deus, busque aquilo que é certo, aquilo que é puro, aquilo que é maravilhoso, e Deus tem um plano maior para você, meu jovem, minha jovem. E se a situação do namoro está ruim, está havendo insistência, é melhor você terminar, mas você ser fiel a Deus, mas que a bênção de Deus vá para você, sabe? O aspecto mais assombroso da bênção prometida a Abraão foi que Deus estava confiando a ele um dote destinado a dar de forma substancial a todas as famílias do planeta. Olha que coisa interessante. Ou seja, a bênção que Deus estava ali era muito mais do que simplesmente uma família aumentada. Sabe, meu querido, minha querida, quando a gente olha dentro desse aspecto da bênção, a gente vai ver, por exemplo, da bênção de Abraão, daquilo que Deus prometeu a Abraão, a gente vê o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas essas religiões têm como pai Abraão, pela fé. E olha que realmente foi numerosa. Hoje a gente vê quantas pessoas seguem, por exemplo, pelo menos no contexto da fé de Abraão. É claro que a religião se desvirtuou e as pessoas foram para um lado totalmente diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Deus de Abraão se tornou conhecido. Muito bem, o propósito da sua glória. Falei com vocês um pouco da obediência na adoração. E agora eu quero falar um pouco sobre a atenção do mundo para o nome de Deus. E aí, Deus fez algo extraordinário para se revelar ao mundo de uma forma maravilhosa, vamos assim dizer. Deus fez mais pelo seu nome do que obter a adoração de Abraão. E a forma como Deus escolheu para que o seu nome fosse conhecido foi através do Êxodo. Quando Deus enviou Moisés até o Egito, Moisés também exercendo a fé de Abraão, à medida que ele conhece a Deus ali, ele vai pela fé, e ele sai agora da terra de Midian, onde ele havia passado 40 anos depois de ter fugido do Egito. Agora ele retorna ao Egito com uma missão especial, para mostrar o propósito da glória de Deus. Propósito da glória de Deus. Você sabe qual é o propósito da glória de Deus? Você que é cristão tem se preocupado em ter isso em mente? Qual é o propósito da glória de Deus? Ellen White, uma escritora sacra e uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz em seu livro Educação, que dentro dessa questão do propósito, ela diz que o propósito de Deus é restaurar no homem a imagem e semelhança do seu Criador, porque o pecado obliterou a imagem de Deus no homem. Então, por exemplo, se o pecado obliterou a imagem de Deus no homem, é porque o homem hoje não consegue enxergar nem a glória de Deus, nem as coisas que Deus faz para revelar. E aí, o que é que o homem faz? Ele se desvirtua. O pecado desvirtuou o homem, né, que ao invés de adorar a Deus, passou a adorar criatura. E esse assunto nós vamos falar até mais enfaticamente no último domingo, né, no próximo domingo, que eu estarei falando para vocês, quando a gente estiver abordando ali, o que profana a glória de Deus. Mas aqui, o que Deus faz?
Aparentemente, quando a gente olha a história do Êxodo, a gente parece assim que a gente vê que não tem muita questão missionária ali, mas ali há a missão de Deus ali. Quando a gente olha, por exemplo, que milhares de pessoas morreram, e estavam cheias de pesar, os seus lares desfacelados, porque a morte chegou no Egito, a gente fala, que missão foi essa? Como que foi missão levada ao Egito daquela forma? Sabe? O que Deus está fazendo, A gente poderia dizer, as pessoas estão morrendo ali. Sabe? Eu quero ler um texto com vocês, Êxodo capítulo 9, verso 13. Êxodo, capítulo 9, versículo 13. Êxodo 9, verso 13. Olha só, preste bem atenção. Eu vou ler só esse verso 13, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. E eu vou ler mais um pouquinho a ênfase, diz assim, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. O propósito de Deus é que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó estava sendo um empecilho ali naquele contexto, por ser a nação mais poderosa da terra, por estar dominando as pessoas do mundo. E aqui a gente pode perceber, no verso 13, a frase, deixa ir o meu povo para que me sirva. Sabe, esse texto ele é a chave para o ultimato de Deus a Faraó, através de Moisés. Perceba que Deus não disse apenas, deixa ir o meu povo. Essa é uma parte da frase. Faraó compreendeu bem as exigências de Moisés ali. Porque, deixa ir o meu povo para me adorar, Faraó entendeu que o povo seria libertado para adorar a Deus, o Deus de Moisés. E ali entrou agora em choque, sabe por quê? Porque o Faraó era Deus, e o Nilo era um Deus, todas as divindades, o panteão egípcio. E naquele contexto ali, Faraó com o coração endurecido, era como se fosse um rival de Deus. Para a gente compreender um pouco, quando a gente pega o Antigo Testamento, a gente vai ver algumas histórias, e a Bíblia não omite, as guerras, os morticínios, as pragas, mas ali estava, quando por exemplo, as nações entravam em atrito, em conflito, em guerra, não era o rei de uma nação contra o rei da outra nação, não era uma nação contra a outra, mas eram as divindades. O Deus de determinada nação contra o Deus da outra nação. A guerra era entre guerra de divindade, e isso estava latente na mente deles. Talvez na nossa compreensão hoje fique um pouco complexa, mas na mente deles era totalmente compreensível, porque eles acreditavam daquela forma. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando o Faraó, ali naquele contexto, Moisés dá aquela ordem expressa de Deus, Faraó não quer deixar o povo ir, porque Faraó estava vendo o seguinte, eu vou deixar esse povo ir e vai adorar outro Deus, sendo que eu sou Deus aqui no Egito. Olha só, a guerra de divindades, então não era uma coisa simples, Faraó se achava divino. E aí, o que acontece? O problema é que os hebreus não tinham compreendido a fala de Moisés. Faraó compreendeu, mas os hebreus não. O fato é que a má compreensão dos hebreus, já no deserto, quando eles haviam sido libertos do Egito, eles só pensavam em conforto, alimentação, segurança e entretenimento. E entretenimento. Qualquer semelhança não é mera coincidência conosco, O que a gente pensa em conforto, alimentação, entretenimento. As pessoas querem ir para os estádios de futebol, as pessoas querem ir para o Maracanã, para o rock and roll, as pessoas querem ir para a balada. Nesse contexto de Covid-19, por exemplo,
As pessoas mesmo assim estavam lá dançando, se prostituindo, fazendo, bebendo, fumando, se drogando, e as pessoas não estão nem aí. A gente vive no mundo. É claro que a gente tem que viver, esse mundo está meio louco nessa questão da pandemia, mas viver bem vivido. Lógico, você tem toda a liberdade para fazer suas escolhas, né? O corpo é seu, mas as consequências disso daí. Às vezes a pessoa fala o seguinte: o corpo é meu, faço o que eu quiser, ok, tudo bem. Mas depois vem uma despesa alta para o SUS, eu também pago o imposto, o brasileiro paga para sustentar as consequências do erro das pessoas também. E sai caro, não sai barato, viu? Não sai barato. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Assim como o povo de Israel estava ali querendo só essas coisas, nós também. Eles custaram entender que naquela fuga do Egito, Deus tinha um propósito para si, com vista às nações. O propósito de Deus para as nações era se tornar conhecido, para que as pessoas conhecessem o nome de Deus. Eles tinham virado a salvação pelo avesso. Eles pensavam que o livramento deles era a principal preocupação de Deus. Olha, será que nós também não estamos semelhante aos hebreus aqui? Será que, por exemplo, os hebreus eles tinham lá, achando o seguinte, eles se achavam, ou seja, que eles eram a principal preocupação de Deus. Será que eu falo para você também, nesta noite, e de repente você que é um cristão, aceitou o evangelho de Jesus, e acha que depois que você aceitou e agora é tudo ok, é uma obrigação de Deus simplesmente, e você vai viver do jeito que você sempre vivia? Amigo, o povo de Israel estava enganado no deserto. Deus amou o povo, claro, mas a preocupação de Deus é que ele fosse adorado. Você tem adorado a Deus? Você aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Redentor, mas você aceitou a Ele como Deus? Você aceita Jesus como Deus? Você sabe que há pessoas que negam Jesus como Deus. Eles acham que Jesus é um ser criado, por exemplo, um cara legal, né? Para bater papo, simplesmente. Amigo, Jesus é Deus pleno. Jesus morreu por você. Se Jesus fosse igual a mim e a você, ele não seria a solução do mundo, ele seria parte do problema. Jesus é semelhante a mim e a você, ele não é igual a mim e a você. Apesar dele se tornar homem, carne, semelhante, a Bíblia fala, não é igual. Jesus não é igual. Jesus é Deus e merece adoração. A glória de Deus foi manifestada na pessoa de Cristo. Olha que coisa extraordinária. E quando você olha para a cruz de Cristo, você vai ver a glória de Deus. Através da salvação, da morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e a promessa maior do seu retorno. Você precisa compreender a glória de Deus de uma forma ampla. Às vezes fica, glória a Deus, tá, legal, você dá glória a Deus, mas olha, a glória de Deus não é só isso não. A glória de Deus vai muito mais do que isso. Você precisa reconhecer que Deus é poderoso, libertador, salvador, tá bom? Ele é Deus pleno, onipresente, onipotente, Ele é o nosso Deus, merece adoração, a sua glória, os seus atributos, nós precisamos render glórias a Ele. Então, por favor, se você se diz que aceitou Jesus, a salvação, esteja disposto a adorar a Deus, esteja disposto a adorar a Deus. Você acha que foi fácil para Abraão? Ter que pegar o seu filho agora e ouvir a voz de Deus e ir para sacrificar o próprio filho no lugar do cordeiro? Amigo, adorar a Deus exige de nós uma postura de adorador. E quantas pessoas têm, por exemplo, nesse momento de pandemia, como é que você está adorando a Deus? Você tem participado da sua igreja, da sua congregação aí? Ou você simplesmente está nem aí, parou de fazer as coisas, parou de ser fiel a Deus? Amigo, Deus exige adorador em todo tempo e fora de tempo, no templo ou fora dele. Você precisa compreender isso. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus é tremendo, Ele é misericordioso, claro, mas a sua glória é maravilhosa e extraordinária, e Ele quis, se manifestar para as nações. Ele queria que todo o Egito e os demais habitantes da terra
soubesse que não havia outro Deus como Jeová. Ele queria que o mundo visse uma multidão de escravos marchando em procissão a adorá-lo. Quando Deus tirou o povo do Egito, não foi simplesmente para que o povo sentisse que gostava dele, mas ele tirou aquelas pessoas para adorá-lo, porque eles adoravam deuses pagãos. Eles estavam já contaminados com o panteão egípcio. Deus queria adoradores, e Faraó entendeu isso. Faraó não quis deixar o povo, por 10 vezes endureceu o coração, porque Faraó não queria perder os seus servos, seus súditos. E aí quando Deus fala que quer que o povo adore, Faraó compreendeu. Pena que o povo não compreendeu, e pena que não está compreendendo hoje ainda, porque muita gente está adorando os ídolos, muita gente está adorando o futebol, o deus Baal, né? Estou dizendo nada contra aí, de repente você gosta de jogar um futebol, cuide da sua saúde, mas tem pessoas que fazem daquilo uma religião. Tem pessoas que adotam um partido político, uma ideologia política, e faz disso o seu Deus, amigo. Isso vai te levar para o buraco. Deus é maior do que tudo isso. Um dia o Egito beijou os pés do Senhor, se rendeu a Deus, e Deus fará com que as nações, os soberbos, os poderosos deste mundo, também se rendam a Ele. Você precisa se render a Deus por amor a Ele, em aceitar e confiar nele, assim como Abraão confiou. Sabe, o Êxodo deve ser o principal ponto de referência para toda a revelação subsequente ao mundo sobre o caráter, a santidade e o poder de Deus. Caráter, santidade e o poder de Deus. O Êxodo, ele é a referência para isso, porque Deus é extraordinário. Ali naquele momento em que ele estava conduzindo o povo, tá certo? O seu caráter, a sua santidade, estavam ali, o seu poder manifestados. O que está em jogo aqui é a adoração a Deus e o reconhecimento de sua glória. Ah, amigo, reconheça a Deus. Tem você reconhecido a glória de Deus? Tem você se preocupado em exaltar o poder de Deus? Eu quero contar uma história real que recentemente aconteceu na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Eu fui fazer uma visita à irmã Magda, e foi eu e o jovem Cristiano. O Cristiano, ele é ancião da igreja. Um grande abraço aí para você, Cristiano, e sua família. E nós fomos lá visitar a nossa irmã. Ela estava doente, já não andava há muito tempo. E como pastor e o nosso amigo como ancião, a gente foi lá, a gente brincou com ela estava na cama, a gente cantou hinos e a gente orou. E eu fui fazer uma oração da fé. E eu peguei na mão dela. E depois da oração, eu e o Cristiano, nós havíamos ajoelhado. Depois da oração ela falou o seguinte: eu quero andar. E parece que a gente fica um pouco meio receoso. Ela falou: eu quero andar. E o esposo dela estava lá, e ele falou assim: não, você quer andar? Você não anda, já tem muito tempo que você não anda. Ela falou: mas eu vou andar, eu creio que eu vou andar. E aí eu falei o seguinte: olha, a oração da fé, ela tem poder. Se a senhora está acreditando, quem sou eu para duvidar? A senhora quer andar? Então vamos, em nome de Jesus. Eu peguei a mão dela, ela foi, se levantou, ela ficou de pé, e aí o Cristiano ficou ao lado, e eu ao lado, e ela foi caminhando, e a gente foi até, eu até pedi o esposo dela que colocasse uma cadeira lá fora, já tinha um tempo que ela não tomava sol, e a gente foi, levando essa senhora lá, e ela foi andando até lá fora. Ele ficou muito emocionado, porque ela não andava, e nós também ali, sem entender muita coisa, ficamos lá, deixamos ela no sol um bom tempo, e a gente ficou conversando, e ela falou, em determinado momento, queria voltar, e ela foi, e em algum momento, quando estava próximo de chegar no quarto, as pernas dela começaram a tremer, e aí eu cheguei e falei com ela: irmã Magna, a senhora tomou a decisão,
A senhora falou que ia andar, e em nome de Jesus a senhora vai até a sua cama. E ela quase, a perna dela tremendo, a gente estava um pouco preocupado, mas ela firmou, e ela foi andando, e ela foi até a cama dela. E a gente orou a Deus, glorificou o nome do Senhor. Nós não quisemos gravar e queremos, não foi isso, a gente simplesmente entregou para Deus. Estou falando isso aqui, é para a glória de Deus, é para mostrar o poder de Deus. Eu não quero aqui de ganhar nenhuma vantagem com isso, mas é a manifestação do poder de Deus. Nós não quisemos colocar essa situação de milagre no Facebook, no YouTube, a gente não achou que era necessário. A gente testemunhou, e o mais interessante é que ela continuou a andar, louvado seja Deus. Só que aí eu perguntei outro dia ao Cristiano, e infelizmente ela havia caído e se machucado, aí ela parou de andar pela queda, e não porque ela tinha, né? Deus operou a maravilhas através do seu poder, da sua glória. Eu quero dizer para você, por favor, confie no poder de Deus, acredite, veja, observe a glória de Deus nos detalhes que você está do seu cotidiano. Neste momento nós vamos ouvir uma música, essa música fale ao seu coração, que a glória de Deus fale ao seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir essa música. Vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim ao Senhor oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. E tudo o que eu sou,
Que música bonita, né? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Mas eu quero concluir o assunto. É que o caos no Egito revelou o Deus vivo, né? Nós iniciamos essa mensagem falando da obediência na adoração através de Abraão, quando ele vai e aceita o desafio de sacrificar o filho, mas Deus diz não, e ali providencia o cordeiro, e o cordeiro representa Jesus Cristo. Falamos da intenção de Deus, para atrair o mundo através do seu nome, quando ele utiliza o êxodo ali no Egito. E eu quero falar para vocês sobre o caos do Egito que revelou o Deus vivo. Cada praga consistia num ataque frontal aos deuses do Egito. Cada praga que caiu, né, ali. Desde as divindades como o Nilo e o grande Deus Sol, foram diretamente desmoralizados pelas pragas de sangue e de trevas. Deus estava executando juízo sobre os deuses do Egito. Ele não queria destruir o povo, mas mostrar que não era sábio ter um panteão de falsos deuses. Os feitos do Senhor, ao tirar o povo do Egito, se espalharam pela terra. E os feitos se espalharam até o ponto de que Jetro, um pagão, Moisés havia casado com sua filha no período que estava em Midian. Os midianitas viviam pelo norte e sul da Palestina. E Moisés até então não conhecia o Deus de Israel. Ele tinha as raízes hebreias, mas ele não conhecia, ele não teve contato, porque fora criado na corte do Egito, para ser o príncipe do Egito. Mas aí ele fugira de lá e 40 anos estava na terra de Midian, conheceu ali Zípora, filha de Jetro, e casou-se. E quando ele retorna do Egito, até chegar na terra de Canaã, Jetro, ele começa a glorificar, ou seja, ele percebe a glória de Deus, os feitos de Deus, através do seu genro. Olha só que legal. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você. O amor de Deus é tão grande, a glória de Deus se manifestou em toda a terra, que nesses milênios de existência, da história do cristianismo, da história do povo de Deus, a palavra do Senhor, ela continua, a glória do Senhor continua a inundar a vida das pessoas. E eu e você temos uma responsabilidade muito grande, que é pregar esse Deus maravilhoso, à semelhança de Abraão e Moisés. Amigo, a Bíblia fala em Apocalipse 18 que o anjo inundou a terra com a glória de Deus. Os reinos deste mundo, os poderosos, os opressores, tá? Os ditadores. Quando Deus mandou um basta lá, Deus estava dando um basta não só na questão dos deuses do Egito, mas na opressão que o egípcio fazia para com as pessoas, especialmente com aquele povo que estava ali já escravo. E quantas pessoas são escravizadas no mundo por tiranos, por pessoas malditas, que são aproveitadores e que abusam da boa vontade dessas pessoas, tirando a liberdade das pessoas. Deus um dia vai dar fim a toda a tirania deste mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, reconheça a glória de Deus, porque Jesus Cristo virá em glória e majestade. Amigo, entregue a sua vida a Jesus. Se nesse momento você ainda não reconheceu a glória de Deus, se nesse momento você está reverenciando as glórias do mundo, eu quero te fazer um apelo, por favor, volte-se para Deus. Deus é Deus, Deus está no seu trono poderoso, e Deus ele sustém todas as coisas. Há pessoas acreditando nas coisas, na madeira, nos animais, nos astros, e endeusando essas coisas. Por favor, amigo, Deus não está em todas as coisas, apesar dele ser onisciente, onipresente, onipotente, esses atributos da sua glória, do seu poder. Eu quero dizer que a madeira não é Deus. Deus está no seu trono da graça e está sustentando as coisas, sustentando a árvore, sustentando o sol, sustentando todas as coisas. Amigo, por favor, reconheça a glória de Deus. Entenda que Deus é o único que deve ser adorado. Se você ainda não compreendeu isso, se você está adorando ídolos, se você está adorando pessoas, se você está adorando mamon, que é o dinheiro, por favor, amigo, adore a Deus. Reconheça a glória de Deus. Neste momento eu quero orar por você, para que você compreenda o propósito da glória de Deus na sua vida. Comece a observar os pequenos detalhes, o seu filho,
aos milagres que o Senhor opera na sua vida. Deus é poderoso, a sua glória precisa ser exaltada, manifestada, glorificada. Por favor, amigo, por favor, amiga, compreenda isso. Que Deus abençoe você. E eu espero você no próximo domingo, para que nós possamos compreender um pouco mais da glória de Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo, pela oportunidade de falar com um amigo e amiga neste momento, e que esta palavra tenha chegado ao coração de cada um, e que de uma maneira especial eles possam conhecer, reconhecer a glória do Senhor que está à disposição de cada um de nós. Ó Deus, assim como a glória do Senhor foi manifestada na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida dos patriarcas, manifesta a sua glória em nossa vida também. O Senhor é poderoso, o Senhor pode nos usar, nos dê humildade, nos ajude a confiar plenamente no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e que você reconheça a glória de Deus.